crianças. Eu sou grato por ler um livro do Larry X. Quer dizer, esse mano é tão maneiro. Sabe, ele explica a essência da ação de graças no que tange as minorias descamisadas desta sociedade capitalista. E tem dedicatória. Você tem que ler. Esse é um dos episódios mais pesados de Todo Mundo Odeia o Chris e agora eu vou te contar o porquê. Bom, basicamente esse episódio se chama Todo Mundo Odeia o Dia de Ação de Graças. E ele se passa por volta de 1984. O feriado de Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos é extremamente importante. É considerado mais importante até mesmo que o Natal. Basicamente é um feriado onde as famílias se reúnem para celebrar a fartura, para comemorar todas as coisas boas que aconteceram no ano, para se reunir, para ser gratos, O Dia de Ação de Graças teve origem em 1620, mais ou menos. Foi lá por volta do século XVII. Foi quando os colonos ingleses chegaram aos Estados Unidos. A história que eles retratam, que eles contam para as crianças deles, é que assim que eles chegaram, depois de passar por um frio extremo, depois de, desbravar terras e terras até chegar, os colonos ingleses foram recebidos pelos povos originários com um banquete, e que eles celebraram essa conquista dos colonos ingleses, e que os povos originários ensinaram eles a caçar, a pescar e a cultivar. Bom, vou até levantar, porque isso é o que eles contam, Mas a verdade é que a gente sabe que esse episódio não é retratado como realmente foi, com a extrema crueldade que foi. E que, inclusive, é considerado um dos episódios mais sangrentos da história da origem dos Estados Unidos. Mas voltando ao episódio. Especificamente, no final do episódio, tem uma cena que me chamou muita atenção, que foi o que vocês viram aí no início do vídeo. Essa cena me chamou tanta atenção que eu entrei num hiperfoco de pesquisar muito a fundo sobre cada detalhe dela. E o que eu descobri, meu amor. Bom, basicamente essa cena se inicia com o Chris tentando animar a galera no feriado, que tava todo mundo meio desanimado. E aí ele aproveita o gancho pra tentar fazer a redação da tarefa de casa que a professora Morello tinha passado. A redação era basicamente ele retratar, ele escrever, ele pesquisar, entrevistar os familiares sobre o que eles eram gratos no Dia de Ação de Graças. E lá foi o Chris pesquisar e interrogar cada um dos familiares. E cada um foi falando de uma maneira bem supérflua, de uma maneira bem superficial. Teve o Julius falando que era super grato pelo Chris ter um emprego. Teve a Rochelle falando que ela não precisava passar por desafios porque o marido dela tinha 2 empregos. Teve o Drew falando que era grato por todas as garotas que ele conhecia e que ele provavelmente ficava. Teve o Sr. Omar agradecendo por todas as mulheres que perderam seus maridos de maneira muito trágica. E se você reparar, gente, de formas trágicas mesmo que os homens morrem. Puta que pariu, no meio de toda essa galera que tava falando do porquê era grato, de maneira super superficial, surge o Doc falando do porquê ele era grato. E aí, nesse momento, meu amor, que é o ápice, a crítica social é o ápice da quebra de expectativa do telespectador. Como eu disse, tava todo mundo falando de coisas superficiais, do porquê eram gratos pelo Dia de Ação de Graça. Aí a gente pensa que o Doc vai seguir nessa linha de raciocínio e ele chega simplesmente com um livro do Larry X, que fala sobre a verdade nua e crua. Se você não sabe, eu vou te explicar o que esse livro diz. Na capa do livro tá escrito The Real Deal, que basicamente, quando a gente traduz pro português, é algo mais como a real. Se você traduzir pro inglês literal, fica a verdade nua e crua. E vamos lá, que tem muitas camadas dessa parte. O escritor, como ele bem diz, é o tal do Larry X. E eu não sei vocês, mas quando eu escutei esse nome, na mesma hora me veio a alusão a Malcolm X. E eu vou te dizer que é proposital. Calma que vai ficar bem melhor tudo isso. Quando eu fui pesquisar do que se tratava esse livro, e que livro era esse, quem era tal do Larry X, eu descobri que simplesmente ele não existe. Simplesmente é um livro que foi criado somente, exclusivamente para esse episódio, para essa cena da série. E que, na verdade, é uma sátira. Na verdade, é de se esperar, Visto que é uma série de comédia. Vou voltar primeiro lá em 1970, que foi quando teve um boom de escritores negros e independentes. Esse boom se teve porque esses escritores e escritoras, tanto roteiristas quanto romancistas, ou pessoas que queriam disseminar informação sobre as teses que tinham estudado sobre conceitos raciais, sobre racismo estrutural, sobre todo esse babado que estava acontecendo na época, que antes todo mundo não queria falar sobre. E justamente por essa galera não querer falar sobre, não querer saber sobre isso, que esses escritores e escritoras tiveram um boicote absurdo, ou seja, eles foram extremamente cancelados, eles não eram postados, eles não eram divulgados. Editoras se negavam a publicar essas obras, tá entendendo? Demorou muito para que editoras independentes de negros e negras fizessem alguma coisa, tomassem alguma atitude. E aí que teve esse boom de escritores independentes, de escritores negros independentes, editoras que publicavam essas obras, esses livros de pessoas negras de maneira independente. Foi revolucionário para a história da cultura afro-americana. Mediante essa situação, não demorou muito para que muitos escritores surgissem e muitas obras com muitas conspirações envolvidas, sem muito embasamento científico. E aqui eu não vou me atentar a nenhum escritor específico, sei que existiu um boom de escritores negros que tiveram os seus livros publicados, as suas obras publicadas por editoras de pessoas negras que estivessem no comando. A parte que o Doc mostra ao livro é muito da hora, porque ali você consegue ver toda a estética dos livros daquela época, que traziam na capa essas cores mais fortes, faziam também alusão às cores do pan-africanismo.
Algumas capas eram representadas com as fotos dos autores de uma forma bem mais séria, né, mais centralizada, com as letras maiores e mais destacadas. As cores eram muito específicas também, como eu bem falei. Então nisso os roteiristas se dedicaram a expressar toda essa crítica, toda essa sátira, sabe? Quero que você se atente, porque foi aí que o Chris Rock e o Ali Leroy foram geniais nesse roteiro. Porque é que eles quiseram trazer a crítica a esses escritores conspiracionais, de teorias conspiracionais, que estavam banalizando todo esse movimento. Assim como tiveram escritores muito importantes, extremamente relevantes durante esse período, houveram escritores que estavam nem aí pra nada. Bote em mim, negona do Bolsonaro! Aí que a sátira se inicia, meu amor, quando você entende todo esse contexto. Voltando pro episódio, aí o Doc ele quebra todas as nossas expectativas com aquele livro que nem existe na vida real, mas que foi genial, uma sátira genial dos roteiristas. E essa fala dele me rendeu uma análise fodida. Eu posso dividir essa análise em 3 partes. A primeira parte é a sátira, como eu bem já disse, que é quanto à questão do nome do livro, quanto à questão do nome do escritor do livro. O nome do livro, The Real Deal, diz muito a respeito sobre esses escritores conspiracionais. Sabiam dessa estratégia, chamar a atenção do público para querer saber que verdade nua e crua é essa que eu preciso saber. A segunda parte dessa cena, eu posso dizer que é a crítica social se iniciando, se consolidando, que é quando o Doc ele se refere à temática do livro. Esse conhecimento abriu a mente dele quanto às minorias que são oprimidas pelo sistema capitalista. E aí, meu amor, eu posso te dizer que o Doc é um dos personagens mais geniais da série. Porque se você analisar, o Doc ele é um comerciante. Ele é como se diz uma baixa burguesia do bairro. Ele não é fudido, ele tem um comércio, ele tem uma graninha, um depósito de emergência, ele tem uma conta que ele movimenta dinheiro. Mas ele é o personagem mais anticapitalista que tem na série. Ele é contra o Dia de Ação de Graças, ele é contra o Natal, porque ele sabe que é só mais uma forma do sistema capitalista de tirar dinheiro da gente, de fazer lucro em todas as formas possíveis da nossa socialização enquanto ser humano, de todas as nossas comemorações possíveis de sobrevivência e de se estar e permanecer vivendo em sociedade, sabe? Apesar de todas as barreiras que te impedem de estar vivendo nessa sociedade capitalista. Por isso que eu digo que é hipocrisia, sabe? Porque o Doc, apesar dele ser totalmente anticapitalista, ele corrobora para esse sistema capitalista. Mas de uma forma muito consciente e de uma forma que conscientiza o Chris, por exemplo. A hipocrisia aqui, no caso, não termina simplesmente com a fala do Doc falando sobre o sistema capitalista oprimirem as minorias descamisadas e nananã. Se estende também no fato do Doc ter falado que estava autografado, que tinha uma dedicatória no livro. Ou seja, mesmo com um material riquíssimo de informações que, por mais que fossem talvez conspiracionais, por mais que o Doc estivesse quebrando nossas expectativas ali da cena, trazendo uma crítica social pra gente de maneira bem satirizada, ele conclui aquela cena de uma maneira extremamente hipócrita, que é o que torna tudo mais engraçado. Quando ele diz e tem dedicatória, ele só tá reforçando a ideia do sistema capital. Ele só tá reforçando a ideia do lucro sobre todo e qualquer produto e conhecimento possível nessa sociedade, entendeu? Se ele começa com a sátira, no meio ele traz a crítica, no final ele é hipócrita, mas ele conclui com muita sátira. Sacada genial de tudo, que é onde ele quebra de novo as nossas expectativas. Onde a gente pensa que ele vai continuar martelando na crítica social, mas aí ele vem com a e tem dedicatória. O episódio finaliza com o Chris lendo a redação que ele fez mediante a toda essa pesquisa rica que ele teve no Dia de Ação de Graças, ali no meio da comemoração com a família. E essa parte é a parte mais pesada. E o Chris, ele traz uma perspectiva diferente sobre o que todas aquelas crianças e adolescentes estavam aprendendo sobre o Dia de Ação de Graças, sobre a história do Dia de Ação de Graças, que eu e você sabemos que não foi tão romântica assim. Todos da sala estão cheios de ódio do Chris por ter trazido esse absurdo que ele trouxe. E não é pra menos, né? Ele basicamente fala que é muito grato por não ser um nativo americano. E final. Feliz Dia de Ação de Graças!